Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de tragédia romântica indiana de 2016. Sanam e casam. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme, vemos um homem bonito chamado Inder. Naquela época, Inder é visto em um apartamento decadente. Ele está dando de beber ao seu amado gato. É quando de repente ele ouve um evento no andar de cima. Depois, há uma jovem de óculos. Com seu visual nerd, ela está se preparando. Essa garota se chama Saraswati, que geralmente é chamada de Saru. Acontece que naquele dia, ela e sua família aguardam a família do jovem que a pedirá em casamento. Aqui também somos apresentados ao pai de Saru, Jairam. Ele tem um caráter forte. Ele realmente respeita a religião, a cultura e as normas costumeiras que defende. Pode-se ver como esta família é disciplinada. Pouco tempo depois, ele recebe a notícia de que a família do jovem que vai pedir a filha em casamento não virá porque o jovem está noivo de uma mulher escolhida por seus pais. Saru fica muito desapontada ao saber disso. Ela se sente triste porque indiretamente atrasa o casamento de sua irmã, Kaveri. É devido à cultura que diz que uma irmã mais nova não pode se casar antes da mais velha. Depois disso, Saru e seu pai saem imediatamente para voltar ao trabalho no mesmo dia. Mas o pai de Saru está com raiva porque o elevador está preso na frente do quarto de Inder quando Inder está namorando sua namorada sexy. Então, é como se Inder visse um anjo quando Saru passa na frente dele. E é aí que ele se apaixona à primeira vista por Saru. Então, quando ele chega do lado de fora, o pai de Saru relata o assunto ao administrador do complexo. Ele lamenta o mau comportamento de Inder na vizinhança. Além disso, Inder não foge dele, embora o pai de Saru seja uma figura respeitada na vizinhança. Também se sabe que Inder é um ex-presidiário. Ele estava preso desde os 13 anos por um caso de assassinato. Inder pode morar lá porque o antigo proprietário, sua própria tia, cedeu um apartamento para ele. Sabe-se também que o pai de Inder era uma pessoa influente na cidade. E Inder também é conhecido por ter um conhecimento muito bom da lei. Sabendo disso, o pai de Saru ainda está zangado porque um jovem travesso está fazendo coisas indecentes em seu ambiente. Saru trabalha em uma biblioteca no meio da cidade. Ela tem um homem que ela gosta. O nome do homem é Abhimanyu, seu superior. Naquele dia, Abhimanyu pede a Saru para se vestir de ursinho de pelúcia em um evento de caridade para crianças porque o urso-ator original não pode comparecer. Não querendo decepcionar o homem de quem gosta, a inocente Saru também concorda com isso. Ela fica muito impressionada com o pedido de Abhimanyu por sua ajuda e, no final, ela se torna ursinho de pelúcia. Ela começa a entreter as crianças no programa. No entanto, os colegas de Abhimanyu sabem que é Saru. Ela é ridicularizada por causa de seu papel. Ela é até questionada sobre o que Abhimanyu dará a ela, abraços ou beijos. Triste por tal tratamento, Saru deixa o local. No elevador, ela só consegue chorar por causa de sua condição. No entanto, ela coloca a cabeça de urso de volta porque alguém entra no elevador e a Inder. Não muito tempo depois, o elevador para, deixando os dois presos ali. Aqui Inder tenta encontrar ajuda. Como a temperatura no elevador está muito quente, Inder tira a roupa exibindo seu corpo corpulento, sem perceber que uma garota observa por trás. Ele até tira as calças porque está muito quente. No entanto, ele fica muito surpreso quando Saru grita com ele. Inder então se desculpa porque não sabe se é Saru. Por causa do calor, Saru também tenta tirar a fantasia. Sentindo pena de Saru, Inder toma a iniciativa de ajudá-la a tirar a fantasia. Não muito tempo depois, o elevador funciona novamente. E é assim que Inder e Saru se encontram pela primeira vez. Chegando na biblioteca, Inder devolve a cabeça de urso deixada para trás. Acontece que Inder chega lá para pedir o livro certo a ser recomendado para um presidiário que acabou de sair da prisão. Então Saru pega o livro certo para ele. Nos dias seguintes, Inder devolve os livros e pega alguns emprestados novamente. No entanto, ele parece irritado por Saru ser tão indiferente toda vez que devolve os livros. Uma noite, o futuro marido de Kaveri, Sanjay, vai até a casa dela. Ele traz um amigo chamado Arun para ser apresentado a Saru. Kaveri então apresenta Saru a Arun. Eles conversam e logo os dois voltam para casa. Acontece que o celular do homem foi deixado para trás e Saru o levará para baixo. Porém, ao descer as escadas, ela ouve a conversa entre os dois homens. Arun pergunta por que o Sanjay tem que arranjar para ele uma garota tão nerd e antiquada. Sanjay então explica que precisa porque se não conseguir uma companheira para Saru, seu casamento com Kaveri será adiado. Saru só pode chorar,
percebendo que nenhum homem a quer. Mas não para por aí. Ela fica ainda mais triste porque Kaveri ameaça que ela vai fugir com Sanjay se ela não se casar logo porque tem medo de perder o namorado. Saru tenta impedir Kaveri porque ela está preocupada que, se ela for embora, isso fará com que a doença de seu pai volte a ocorrer e o envergonhe. É por isso que Saru promete à irmã que logo encontrará um companheiro para que sua irmã não fique desesperada para ir embora. No dia seguinte, Saru teve uma ideia de uma revista de beleza que encontrou no trabalho. Acontece que a garota sexy da revista é amante de Inder chamada Ruby Malhotra. Então ela tenta ligar para o número para marcar uma consulta e, para sua surpresa, demora meses. É por isso que Saru vai secretamente ao apartamento de Inder pela manhã. Ela o conhece para pedir sua recomendação para que ela possa conhecer o amante de Inder. Acontece que Saru quer mudar seu visual para atrair os homens e encontrar um companheiro rapidamente. É também para fazer a irmã feliz. Não muito tempo depois, a ex-namorada de Inder aparece. Quando ela chegar, pretende se desculpar e voltar para Inder. No entanto, ela fica surpresa ao ver Inder com Saru na sala. Ela fica com raiva e Inder tenta acalmá-la. No final, ela faz Saru chorar. Por isso Inder a expulsa imediatamente. Ruby, que está muito chateado, joga uma garrafa neles. Como resultado, o ombro de Inder está ferido. Ele e Saru vão à farmácia. Mas quando eles chegam lá, um inspetor de polícia chamado Ari suspeita do ferimento no ombro de Inder. Por causa do comportamento aparentemente resistente de Inder, ele quase é levado para a delegacia. Porém, graças a Saru, o inspetor não o prende. Eles são até levados para casa no carro da polícia. O guarda do apartamento os vê e continua monitorando a frente do quarto de Inder para descobrir o que Saru está fazendo no quarto do homem. Enquanto isso, Saru continua ajudando Inder, que parece fraco devido aos ferimentos. Seu pai, que acaba de chegar de fora da cidade, ouve falar mal da filha. Finalmente, ele decide verificar sozinho e, para sua surpresa, encontra Saru sozinho com Inder. Saru fica ainda mais surpresa ao ver seu pai na frente dela, principalmente quando ela está com o homem que seu pai mais odeia. O pai imediatamente bate na filha por reflexo, pois está muito desapontado. Inder tenta explicar que é apenas um mal-entendido. No entanto, eles não podem fazer nada. Inder é então acusado de provocar Saru. Eles até dizem que Saru desonrou os costumes de sua família apenas por causa de um jovem malvado como Inder. O depoimento do guarda deixa o pai furioso. Saru implora para se desculpar por algo que ela não fez. Porém, por já estar constrangido com o que a filha fez, o pai liga imediatamente para a esposa. Ele diz a ela para chamar o padre imediatamente para fazer a última oração de oferenda em 3 dias, pois para ele, sua filha está morta. Saru fica chocada e chora por causa do que seu pai disse. O pai também deixa claro aos vizinhos que desde aquele dia sua filha Saru faleceu, e todos são convidados a assistir à oferenda nos próximos dias. Mesmo nessas circunstâncias, Saru ainda vai trabalhar naquele dia. Enquanto isso, sua mãe só pode chorar pela situação que aconteceu com sua filha mais velha. Saru então procura um novo lugar para morar porque não será mais aceita em sua casa. Ela também conta a Inder sobre isso. Inder é atencioso e alugou um novo lugar para morar para Saru. A casa é bastante grande para Saru. No entanto, ainda está vazio e precisa ser preenchido com móveis. Então eles vão ao mercado para comprá-lo. A caminho do mercado, Saru acidentalmente vê um sem-teto pegando a carteira de um homem caído. Inder tenta pegar a carteira para devolvê-la. Porém, ao ver a carteira de identidade na carteira, ele imediatamente joga a carteira fora. No entanto, Saru ainda devolve a carteira ao seu dono. Inder parece irritado com o dono da carteira, pois ele parece ter rancor contra ele. Até Saru tem que cair porque eles discutem sobre devolver a carteira. Por outro lado, o dono da carteira lamenta ver Saru e pretende levá-la para casa. Chegando ao apartamento, Inder bebe álcool para desabafar sua frustração. No entanto, ele sai novamente para procurar Saru porque ela não voltou para casa. Ele finalmente encontra Saru sentado sozinho na beira da estrada. Ele se aproxima dela e pergunta por que ela não voltou para casa. Saru então explica que ela está triste depois que ele diz a ela para ficar longe dele. Inder então se desculpa, e Saru finalmente, com lágrimas, abraça Inder ali. No entanto, infelizmente, seu pai vê isso à distância. Isso deixa ainda mais desapontado com o comportamento da filha. Inder explica que o dono da carteira é seu pai biológico,
mas não quer falar sobre isso. Então Inder pergunta a Saru o que pode fazer seu pai aceitá-la novamente. Saru diz que é impossível, a menos que ela seja casada com um homem descendente de Brahman neste alto status. No entanto, ela acha que ninguém vai gostar de uma garota nerd e antiquada como ela. Depois disso, Inder leva Saru a um salão para ver seu amigo. Ele diz que seu amigo é melhor do que sua ex-namorada em termos de reforma. Eles tentam vários estilos e, depois de muito tempo, Inder finalmente testemunha uma mudança drástica em Saru. Saru parece tão bonita com seu rosto doce, e a imagem antiquada e nerd se foi. Inder está tão atordoado com a garota na frente dele. Então Inder traz Saru, que mudou, de volta para a casa de seus pais. No entanto, seus pais a tratam como se ela realmente tivesse morrido. A foto dela está até coberta de flores. Ela não consegue acreditar no que vê à sua frente. Parece que seu pai não vai aceitá-la, não importa o que. Inder não pode dizer ou fazer nada sobre isso. Saru então diz a Inder que ela não vai desistir. Ela continuará a procurar um companheiro de acordo com os padrões de seu pai e espera que seu pai a abençoe e a perdoe novamente. No dia seguinte, Saru retorna ao seu local de trabalho. Lá, ela chama a atenção de todos, pois eles não parecem esperar uma mudança tão bonita em Saru. Até Abhimanyu, que antes não prestava muita atenção nela, agora está atordoado com Saru. Nos dias seguintes, Abhimanyu fica ainda mais intenso em conhecê-la, mas infelizmente Saru decide não ir trabalhar. Inder pergunta por que ela não vai trabalhar. Acontece que ela tem medo de encontrar Abhimanyu, então ela não quer ir trabalhar por um tempo. Inder então dá a ela uma lista de nomes de homens com títulos. Inder aparentemente quer ajudá-la a conseguir um homem com um título. Saru não consegue deixar de perceber o quão gentil Inder é com ela. Quando Saru volta ao trabalho, Abhimanyu espera sua chegada. Abhimanyu pretende convidar Saru para um encontro com ele. Ele sabe que é um pouco repentino, mas não pode deixar de pensar que ela é a pessoa certa para ele. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é muito valioso. Por favor, curta e se inscreva. Obrigado pelo seu apoio. Ele ainda diz que durante a ausência dela, ele fica mais convencido de que Saru é a mulher que ele procurava todo esse tempo. Então, surpreendentemente, Abhimanyu a pede em casamento ali mesmo. Saru fica chocado. O homem por quem ela tem uma queda finalmente a pede em casamento. Ela então transmite a feliz notícia a Inder. A princípio, Inder não diz nada, mas com uma cara estoica ele a parabeniza. Não muito tempo depois, eles fazem uma festa para comemorar o momento. Saru parece muito feliz naquele dia. Inder só pode assistir ao momento feliz por trás. Inder é muito paciente porque, na verdade, ele também ama muito Saru. Ele ainda acompanha Saru na escolha do vestido de noiva e é a primeira pessoa que Saru convida e quem será seu companheiro em seu casamento. Pouco depois de voltar para casa, Inder vê o pai de Saru entrando no ônibus. Ele então tenta pegar o ônibus para dizer ali que sua filha se casará com o jovem de acordo com seu padrão. No entanto, seu pai não se importa nem um pouco. Em vez disso, ele joga a carta convite fora, fazendo com que os esforços de Inder sejam desperdiçados. Finalmente, chega o dia do casamento. O casamento de Saru é simples. Lá, Saru espera por Abhimanyu e sua família, que ainda não chegaram. Mas, infelizmente, depois de esperar por tanto tempo, Abhimanyu e sua família não vieram, fazendo com que os oficiais do casamento repreendessem Saru. Saru então sai imediatamente para a casa de Abhimanyu. Ela o conhece e pergunta por que ele não vai ao casamento. Então Abhimanyu diz que seus pais desaprovam seu casamento. Não muito tempo depois, Inder pede que eles discutam o assunto com cuidado. No entanto, Saru se recusa e ordena que Inder derrote Abhimanyu. De repente, durante o debate, o pai de Abhimanyu aparece. Por fim, ele explica o verdadeiro motivo pelo qual discordam do casamento. Ele diz que não quer que seu filho se case com uma garota que sua família matou ritualmente. Então, com lágrimas nos olhos, Saru sai de casa. Saru e Inder finalmente vão para o hotel que Saru reservou. O hotel será usado por Saru e Abhimanyu em lua de mel, mas nem tudo sai como planejado. Chegando na sala, Saru parece muito desapontado. Ela estraga a bela decoração da sala. Ela diz a Inder que agora ela é bonita e ninguém quer se casar com ela. Ambos lamentam a tristeza um do outro naquele dia. E de alguma forma, eles acabam se beijando. Inder tenta impedi-lo porque teme que Saru o odeie mais tarde. No entanto, Saru o obriga a fazer mais. E, finalmente, eles acabam fazendo algo que não deveriam ter feito naquela noite. Na manhã seguinte,
Inder descobre que Saru não está na sala, e como ele fica surpreso ao ver Saru com Abhimanyu do lado de fora, ele até abraça até que os dois saiam. Não muito tempo depois, Inder recebe uma mensagem de Saru. Ela diz que Abhimanyu a conheceu e não sabe se deve se desculpar, agradecer ou se despedir. Inder só pode ficar chateado e triste depois de ler a mensagem. Portanto, ele decide sair de seu apartamento porque não tem mais um propósito ali. Mas enquanto ele está fazendo as malas, a mãe de Saru vai até ele. Acontece que ela confia o convite de caveria a Saru. A princípio, Inder se recusa, pois não tem nada a ver com Saru. No entanto, por algum motivo, ele finalmente atende ao pedido dela. Então Inder vai para a biblioteca onde Saru trabalha. Para sua surpresa, Saru não está mais trabalhando lá. Ele então procura Abhimanyu e deixa a carta convite para ele. Ao conhecer Abhimanyu, ele diz que não pode entregar a carta a Saru porque não mantém mais contato com ela depois que o casamento foi anulado. Inder não acredita porque viu ele e Saru do lado de fora do hotel antes de saírem juntos. Abhimanyu não nega, mas depois disso, ele e Saru escolheram seus respectivos caminhos e não sabem de mais nada. Inder então sai para encontrar Saru, usando suas conexões. Ele começa a rastreá-la, e finalmente, ele encontra Saru sentado sozinho no meio da floresta. Acontece que Saru foi embora porque Inder a ignorou depois do que aconteceu naquela noite no quarto do hotel. Ela enviou uma mensagem para Inder, mas Inder não respondeu. Então Inder diz a ela que a ignorou porque pensou que ela começaria uma nova vida com Abhimanyu. Ele até pergunta o que ele é para ela, especialmente depois do que aconteceu na outra noite. Saru disse que o que aconteceu naquela noite foi apenas uma válvula de escape para esquecer Abhimanyu, que a machucou. Ela também diz que ele não é especial para ela. Depois de ouvir isso, Inder fica desapontado e com o coração partido. Ele então decide deixá-la imediatamente. Porém, antes de fazer isso, ele entrega o convite de casamento a Saru. Saru então chora e abraça Inder ali mesmo. Mas depois disso, de repente Saru fica inconsciente. Quão surpreso Inder está com o fato de Saru ter um tumor no cérebro. É tão grave que a cirurgia e a quimioterapia são inúteis. Inder então descobre que Abhimanyu sabe disso, e é por isso que ele vai vê-lo. Abhimanyu descobre a doença em um relatório médico depois que o médico que examinou Saru o contatou após a anulação do casamento. Foi por isso que ele foi ao hotel se desculpar e pediu uma segunda chance com Saru. No entanto, ela recusou porque não queria que ele se casasse com uma garota que morreria em breve. E acontece que Saru pediu a Abhimanyu para não contar a Inder sobre isso. Então Inder cuida de Saru no hospital. Saru percebe que é o dia do casamento de sua irmã. Ela quer ir ao casamento, mas infelizmente seu estado não permite que ela volte para casa. Inder então atrás para assistir ao casamento na casa alugada. Ele preparou tudo, a TV e as belas decorações, mesmo que ninguém mais esteja lá. Saru parece feliz. Finalmente, ela pode ver a cerimônia de casamento de sua irmã ao vivo. Ela até fala alegremente sobre os familiares presentes no casamento. Ela não parece guardar rancor do pai quando o vê. Saru agradece Inder por tudo. Do nada, Inder diz que quer se casar com ela. Infelizmente, Saru se recusa porque ela não quer machucá-lo. Antes de obter qualquer resposta, a doença de Saru retorna. Inder então a leva de volta ao hospital. Não muito depois, Inder vai bêbado para a casa dos pais de Saru. Ele remove o colar de flores da foto de Saru. Sua ação enfurece o pai de Saru. No entanto, ele pede ao pai dela que não coloque o colar de flores de volta, caso contrário, ele voltará e fará algo pior. Então Inder sai imediatamente. Por causa de sua ação, Inder é preso e tem que ficar temporariamente na delegacia. Ele quer entrar em contato com Saru porque está preocupado com o estado dela no hospital, mas a polícia não permite. Enquanto isso, por outro lado, Saru teve alta do hospital e vai à biblioteca a devolver o livro que pegou emprestado. Enquanto olha para os livros, ela acidentalmente encontra o livro que Inder pegou emprestado pela primeira vez. E para sua surpresa, ela encontra uma mensagem no verso do livro que diz: "Urso de pelúcia, vamos tomar café." E acontece que toda vez que Inder pegava um livro emprestado, ele deixava uma mensagem para Saru. Ele explica que se apaixonou à primeira vista quando viu Saru no elevador pela primeira vez. Saru é então movido após ler as mensagens. Por outro lado, Inder faz barulho e tenta fugir da delegacia. Isso, porém, faz com que o inspetor de polícia veja sua sinceridade ao conhecer Saru. Finalmente, ele o leva para a biblioteca algemado. Depois de encontrar Saru, Inder pede desculpas por não contatá-la. Saru imediatamente pergunta por que ele não foi honesto com ela e,
Em vez disso, a deixa se casar com outro homem. Inder explica que ele é autoconsciente. Ele é apenas um ex-presidiário que não tem emprego ou título adequado para se casar com ela. Saru então diz que esse azar é o destino. Ela implora a Inder que se case com ela imediatamente e, algemado, Inder abraça alegremente. Acontece que o inspetor ouve a conversa dos dois. Ele então remove as algemas de Inder como presente de casamento, deixando o casal muito feliz. Naquela noite, Inder pretende dar a notícia aos pais de Saru. No entanto, ele fica furioso ao encontrar o colar de flores na foto de Saru. Ele o remove e ameaça atirar no pai de Saru se ele colocar o colar de flores de volta, porque ele se casará com Saru no dia seguinte. Por não querer ver Saru chorar o tempo todo, ele está disposto a fazer qualquer coisa por ela, mesmo que tenha que morrer ou matar alguém. Inder então sai imediatamente. No dia seguinte, Inder e Saru vão ao local do casamento. O inspetor de polícia também está lá e a cerimônia de casamento começa. Eles fazem juramento após juramento. No entanto, inesperadamente, os pais de Saru vêm. Saru fica surpresa com a chegada de seu pai. Então Saru pede a ele para abençoar o casamento deles. No entanto, seu pai ainda parece zangado. Ele então diz que Inder disse a ele que está disposto a matar e morrer por ela. Por causa disso, ele acredita que nenhum jovem melhor deveria se casar com ela. Inder e Saru são finalmente abençoados desta vez. Ambos são perdoados e aceitos, e o pai de Saru pede que continuem o casamento. Quando Saru está prestes a assinar a certidão de casamento, ela de repente sente náuseas. Ela se esforça para escrever e logo seu nariz sangra e desmaia. Ela é então levada para o hospital novamente. Seus pais estão tristes ao ver seu filho que passou por uma vida difícil por causa deles. Além disso, ela agora sofre de uma doença grave. Depois de perceber que a sua filha não viverá muito, o pai de Saru lamenta muito e chora. Ele lamenta ter considerado sua filha morta, e agora o Senhor concede o que lhe orou. No entanto, Saru, com um grande coração, ainda perdoa seu pai, apesar do que aconteceu todo esse tempo. À noite, a condição de Saru piora. Inder então conta a ela sobre seu passado. Ele conta que aos 13 anos foi criado pela tia Lili, a verdadeira dona do apartamento. Descobriu-se que seu tio costumava torturar sua tia. Em legítima defesa, sua tia acidentalmente matou seu tio. Por saber que seu pai não acreditaria em sua tia, Inder se ofereceu para ser um suspeito. No entanto, seu pai, um advogado de confiança, não quis defendê-lo e se colocou na prisão para proteger sua tia. É por isso que ele odeia tanto o pai. Mas aqui, Saru implora que ela perdoe seu pai e ele concorda. Desta vez, Saru também pretende se despedir porque parece que sua vida não vai durar muito. Ela diz: "Eu te amo indefinidamente", antes de dar seu último suspiro nos braços de Inder. Vários dias depois, Inder é visto sob uma árvore com o nome de sua esposa. É onde Saru foi enterrado, conforme seu pedido antes de sua morte. Agora Inder se transformou em um homem melhor em termos de carreira e vida. No entanto, ele sente muita falta de Saru e deseja poder cumprir seu juramento junto com sua esposa. O fim. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.